a apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, misericórdia, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que Deus criou para os seus fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido em ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Com estas palavras de 1 Timóteo, capítulo de número 4, eu quero abraçar a família de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com a paz do Senhor. Aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva. Que o sábio arquiteto esteja sobre nós, esteja conosco poderosamente. Graças a Deus pelo domingo, onde tivemos a Santa Ceia ali na Catedral da Bênção. Foi assim um dia forte, poderoso, muita unção e muito avivamento espiritual. Pessoas vieram nos visitar, muitos pastores por aí afora, fecharam suas igrejas, mas o povo correu para a casa da bênção, aleluia. Ainda bem que Deus cuida de suas ovelhas. Pessoas de várias denominações estavam presentes, ao vivo, para levantar o cálice e o pão e participarem da Santa Ceia, porque elas pertencem a Jesus. Foi uma manhã, uma noite poderosa na catedral. Já estamos nos preparando para o domingo agora que vem, dia 11, ali na sede no bairro da Liberdade. Porque dia 11 também teremos a Santa Ceia na sede, pela manhã e à noite. Sei que a sede será pequena para comportar a membresia da região. E sei que ali haverá muita gente, também de outros ministérios, porque muitos pastores fecharam suas igrejas e estão fazendo apenas live, e isto não agrada a Deus, e as ovelhas precisam de alimento, e precisam da revelação diretamente do altar. Domingo, Santa Ceia, ali na sede no bairro da Liberdade. Esta é uma semana forte, abençoada e poderosa. Por quê? Porque nesta semana, amanhã, aleluia, é o primeiro dia em que o povo estará de joelhos diante da promessa, rasgando o atestado de óbito prematuro, vencendo a morte com a palavra da vida. Sei que amanhã nós teremos 6 cultos e que Deus ajude, que a igreja possa comportar as multidões, porque espíritas, católicos e evangélicos estão irmanados na fé, na revelação, na visão,
rasgando o atestado de óbito prematuro. E Jesus rasgou o atestado de óbito prematuro da filha de Jairo. E Jesus rasgou o atestado de óbito prematuro do filho da viúva de Naim. Jesus rasgou o atestado de óbito prematuro de Lázaro e dele mesmo, lá na cruz, matando a morte. Só a noiva tem a espada do Espírito que pode matar a morte. E amanhã, dia 7, apesar que amanhã é dia de meu aniversário também, ore por mim, mas eu estarei no altar pela manhã, à tarde e à noite. Não tem folga, não há descanso, não há dia de lazer. É dia de trabalho amanhã, pela manhã, à tarde e à noite, conforme a revelação que Deus me deu há 1 ano e 2 meses atrás, quando eu assistia no início desta peste, desta pandemia, o noticiário, e o Espírito Santo falou comigo. Eu estava na sala da minha casa e o Espírito Santo falou comigo: feche as sepulturas e rasgue os atestados de óbito. Eu pude entender o que o Senhor estava revelando. E eu passei para todos aqui pelo Face, pela rede de rádios, mas ao vivo nós ainda não tínhamos feito. Apesar que muitos pastores pelo Brasil afora fizeram esta campanha. Mas eu vou fazer agora, amanhã, quarta-feira, dia 7, dia 14, 21, feriado, e 28. E no dia 28, você vai trazer dentro de um saquinho todas as máscaras que a família usa. Para a consagração das máscaras, veio a mim por uma irmã ali da sede da catedral também esta orientação. Para consagrar as máscaras no último dia, dia 28, serão dias abençoados, um mês poderoso, rasgando o atestado de óbito prematuro. Por que prematuro, missionário Daniel? Vou explicar. Porque nós só podemos ir no dia determinado por Deus. Depois dos 85, 90, 100, aí é bom. Mas antes disso, qualquer bala perdida, qualquer peste, qualquer enfermidade súbita não terá poder de ceifar nossas vidas. Deus ainda fala com a terra. Deus ainda tem na terra os seus profetas para comunicar as visões e revelações. Ele não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Estamos na batalha. É pela manhã, à tarde e à noite. Hoje era 3 da manhã, eu já estava levantando, me preparando para estar aqui. Sei que será um dia longo hoje, amanhã mais longo ainda. Sexta-feira que vem, domingo, dia 11, será um super dia. Dia 14, dia 21, feriado. É feriado de quê, dia 21, meu Deus? Nem sei, mas sei que é feriado. Dia de Tiradentes, o mineiro que deu a vida pela libertação do Brasil. Dia 28, grande encerramento, onde você vai trazer as máscaras da família para a consagração. Máscara limpa, viu? Vigie. Lave as máscaras e tragam dia 28 para a consagração. Se o vírus vier, ele morre antes de chegar na máscara. São campos espirituais que eu entendo. Eu não tenho dificuldade de entender o campo espiritual,
desde a minha pré-adolescência, que o Senhor tem me dado visões e revelações para ajudar a milhares de pessoas por este Brasil afora. Então prepara, povo de Deus, creia, e bem-aventurado é aquele que crer. Acredite, e bem-aventurado é aquele que acredita. Confia, e bem-aventurado é aquele que confia nos seus servos e profetas. Jesus mesmo falou: credes em Deus e também em mim. Se você não crer na voz profética, em quem você vai crer? Aquela multidão do deserto, eles acreditaram em Moisés, eles acreditaram em Josué, eles acreditaram mais tarde em Samuel. E bem-aventurado é aquele que crê, é aquele que acredita no operar de Deus ontem, hoje e amanhã. Tá bem? Coloque aí agora um copo com água ao lado do rádio para a unção. Viu, Genil de Guerra? Viu, Zene Marques? Por onde anda você, Zene? Que nunca mais apareceu nem na catedral e nem na sede. Estou de olho em você. Apareça. Ivone, Deus abençoe. Seja bem-vinda diretamente de São Paulo. Raquel, seja bem-vinda, filha de Abraão, diretamente do Braz, Belenzinho também. Coloque o copo com água para a consagração, a caneta que vai assinar papéis. Coloque o frasquinho com óleo, ou numa xícara, ou num copinho, para o momento da consagração do óleo. Viu, Ana Paula? Abra o seu coração, aproxime-se do seu receptor, aumente o volume do rádio. Estamos pela cruzeiroam.com.br, estamos pela Cultura, pela 100.7, estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, estamos por várias rádios online e comunitária, retransmitindo Bom Dia Espírito Santo. Fique conosco. Marinês já está conosco, diretamente da minha querida Caruaru. Deus abençoe Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Recife. Deus abençoe São Caetano, família Bernabé em São Caetano. Rita Santos já está conosco também. Marisa Salles, seja bem-vinda, Marisa. Ontem pessoas ligaram e falaram com a nossa secretária, a Elson Costa. Aniversário hoje, Elson? Ontem? Dia 4, domingo. Já passou o seu aniversário, parabéns, meu amigo. Almira Souza, Anderson Costa, Andréia Salles, Andressa do Amor Divino, Davi Bonfim, é isto aí. Antônio Nogueira, Carla Torcato, Caroline Portugal, Dalvaroldo, Dejanira Cerqueira, Edna Souza, Davi Bonfim, São Paulo, Osasco. Meu abraço ao povo de São Paulo, ao povo lindo de Osasco. A você, Davi, meu abraço, Deus te abençoe, filho, servo de Deus, e todo o povo aí de Osasco. Braz, Osasco, Cubatão, Ribeirão Preto, Baixada Santista, grande audiência do nosso programa. Davi, Deus te abençoe. Zene Marques, Deus abençoe. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. É isto aí, Zene. Edna Souza, Edejair Souza dos Reis, Efigênia Domingas, Elisângela da Silva, Everaldo Bispo. O Davi está dizendo: oh glória, aleluia, Davi. Você sabe que diante de todo Davi há sempre um Golias, mas vai abatendo. É só você ter a funda, que é a palavra,
e as pedras para bater os gigantes, Davi. Esteja preparado, viu? Porque os Golias que virão contra você são sempre, mas sempre também eles cairão. Deus te abençoe, filho. Ivan Carvalho e Ana Heroildes, Jusilene Santos, José Fonseca, Josinete Souza, Ivone Tássio, Deus abençoe, família Tássio. Genildo e Guerra, Deus abençoe, povo de São Paulo. Ivone, Luci Portugal, Lúcio e família. Maria de Lourdes, Marinalva Jerônimo, Maísa Portugal, Samuel Filho, Selma, Tereza do Barbalho, Valdice Salles, Vanderlon e família, Vanessa Braga, Washington Braga. Várias outras pessoas ligaram ontem e falaram comigo. Pode mandar para mim uma mensagem. O código de Salvador é 71. O código do Brasil para você de outro país é 55. O telefone é 9918 62232. 9918 62232, tá bem? Pode mandar o seu pedido de oração. Deus abençoe Marina Fernandes Silva. Bom dia, paz seja convosco. Amém, Marina. Deus te abençoe, filha. Ana Paula de Jesus. Como é gostoso, hein? Levantar pela manhã, olhar para este céu lindo. Hoje estava chovendo em Salvador. E dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Acorda, Brasil! Estamos falando para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Deus abençoe todo o povo na região metropolitana de Belo Horizonte. Estou orando pela minha capital, por Belo Horizonte. Deus abençoe Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Deus abençoe Distrito Federal. É um dos locais que eu mais tenho audiência, é Brasília. Também Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Acre, Rondônia, Roraima. Deus abençoe Campina Grande na Paraíba, Patos na Paraíba, Codó no Maranhão, Imperatriz. Deus abençoe cidade Imperatriz. Imperatriz fica onde? Maranhão. São Luís, Deus abençoe. Deus abençoe Manaus, os manajoaras. Me acompanhando também Teresina, no Piauí. Picos, no Piauí, cidade Picos. Picos, no Piauí. Deus abençoe Canoas, Rio Grande do Sul. Curitiba, Londrina. Deus abençoe cidade Gravataí. Gravataí, se não me engano, fica no Paraná. Deus abençoe Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Rondonópolis. Deus abençoe Rondonópolis. Onde fica Rondonópolis? Mato Grosso, não sei se é do norte ou do sul. Deus abençoe Varginha, Três Pontas, Itajubá, Osasco. Deus abençoe Ribeirão Preto, São Carlos, Limeira, Araras. Deus abençoe toda a região metropolitana de São Paulo, de Belo Horizonte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Brasil acorda para dizer bom dia, Espírito Santo. Esta não é uma live comum, é a retransmissão do Bom Dia, Espírito Santo. Depois que eu passei a retransmitir o Bom Dia, Espírito Santo, muita gente por aí também estão retransmitindo. É bom pregar o Evangelho. Pastor, o Senhor faz parte da nossa família. Desde pequeno ouço o Senhor.
hoje adulto, ainda amo ouvir o Senhor. Que bom, Davi. Deus te abençoe, filho. Continue ouvindo, tá bem? Que as palavras que eu transmito seja para a sua edificação. Deus abençoe meu amigo Fábio de Oliveira, pastor amado da nossa Catedral Taguatinga, Brasília, que fez a campanha da Festa do Maná. Deus te abençoe, Fábio, missionária Ruth e toda a nossa equipe linda aí da Catedral Mundial Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe todos os nossos amigos e pastores que me acompanham aí no Distrito Federal. Já são 5h26. Estamos ao vivo, diretamente da Bahia, cobrindo todo o Brasil. Também Europa, Ásia, África, Oceania, principalmente Espanha, Portugal, Itália, França, Suíça, Estados Unidos, lá em Toronto, no Canadá, lá em Boston, lá em Nova York, muita gente nos comunicando que sempre estão nos acessando. Deus abençoe. Vamos ouvir o primeiro hino, vamos ouvir ela mesma, pastora Raquel, que está diretamente da cidade da Garoa, São Paulo, ouvindo e participando do Bom Dia Espírito Santo. Coloque aí como é bom, como é gostoso este lugar. É gostoso estar ouvindo o Bom Dia Espírito Santo. É gostoso levantar pela manhã e dizer Bom Dia Espírito Santo. Raquel está em Goiânia. Aliás, Goiânia também ligadinha, amém. É uma das cidades mais lindas do Brasil, Goiânia. Eu já preguei na Casa da Bênção Cotuiera, na Avenida Goiás, há muitos anos atrás. Deus abençoe Anápolis, meu amigo pastor Raimundo, que me acompanha em Anápolis, Anapolina, Goiânia, Goiás Velho. Deus abençoe Goiás, Lusiânia, onde eu fui pastor. Também Cristalina, Deus abençoe o povo de Cristalina. Também Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir como é gostoso este lugar. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Miriam dançou na presença de Deus. 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 Moisés tocou, o mar se abriu, o povo passou. Miriam cantou, Miriam dançou. Moisés tocou e o mar se abriu, o povo passou. Miriam cantou, Miriam dançou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria.
bonequinha. Solta o galo aí, vai. São 5h30. Acorda. Deus abençoe. Gicineide Matos. Deus abençoe, filha, toda a família Matos. Marita Fernandes, Deus abençoe toda a família Fernandes. Podem ir chegando, compartilhando o Bom Dia Espírito Santo. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Deus. Fale de Deus através da minha voz. Raquel está dizendo a paz do Senhor para o pastor Fábio. Amém. Este programa está unindo muita gente pelo Brasil afora. Estamos do Iapoque ao Chuí. Deus abençoe vocês aí em Buenos Aires também, os irmãos aí na Argentina, acompanhando o Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe. Estamos pela cruzeiro.com.br, Cultura da Bahia, 100.7, rádios comerciais e CBRN Rio Grande do Norte. Estamos por várias rádios online e comunitárias, falando do amor e da grandeza de Deus. Lembrando que amanhã é 7 de abril. 7 de abril. Amanhã é o primeiro elo de joelhos diante da Bíblia, diante do altar da revelação, rasgando o atestado de óbito prematuro e profetizando vida longa e o nome no livro da vida e não no atestado de óbito. Estava vendo ontem o noticiário, quase 4.000 pessoas só em um dia morreram com a mesma enfermidade. E aonde fica ou aonde está a igreja que não age, que não reage? Pastores fechados dentro de casa, com medo. Medo. Deus falou para Gideão que os covardes voltem. Não podem participar da tocha e nem devem quebrar o pote. Voltem. A igreja, ela é a luz do mundo e o sal da terra. Se a igreja não hastear a bandeira da vitória, quem as tirará? Se a igreja não manifestar a glória de Deus, quem manifestará? A ciência é limitada. Os cientistas têm limites. A única coisa que não tem limites é a fé que traz à existência o que não existe. Nós estamos atravessando um deserto longo, um vale profundo, uma nuvem escura cobrindo a humanidade. E se a igreja não mostrar luz, se a igreja não mostrar força, quem mostrará? Quem? Como diz a Bíblia, desperta tu que dormes. Então a igreja tem que agir, reagir. Na visão, na revelação. Aí a turma hoje não tem mais visão nem revelação. É tantas outras coisas inventadas pelo homem. Aí o diabo vai matando, roubando e destruindo. Só nós temos a espada que mata a morte, a palavra de Deus. Só nós temos a saliva que abre os olhos dos cegos. Só nós sabemos aonde caiu o machado e aonde está a dracma perdida. Só nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Só nós conhecemos o sabor
do vinho de Caná da Galileia. Só nós conhecemos e sabemos aonde está a nascente das águas amargas, mas nós temos o prato que é a fé. Aí a igreja foge, a igreja recua, a igreja se acovarda e o diabo vai matando, roubando e destruindo. A igreja é a luz, é o sal. Lembram da igreja primitiva diante dos imperadores? Eles gritavam que eu seja o primeiro a ser cerrado, que eu seja o primeiro a ser lançado na cova. Eles não acovardavam, eles enfrentaram tanto as turbulências dos imperadores, que o imperador teve que se render aos cristãos, ao cristianismo. Ontem é a mesma coisa de hoje. Apenas o diabo muda de estratégias. Aí a igreja corre, foge. Fazem apenas por live, que não gera nada de edificação. O negócio é pessoalmente, é vencendo o mal. Esta revelação que Deus me deu, rasgando o atestado de óbito prematuro, não é para todos, é para quem crer. É para quem acredita que nós temos a espada que mata a morte. Só nós podemos guardar a nossa casa. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por isso que de joelhos amanhã, nos 6 cultos, nós rasgaremos o atestado de óbito. E a morte prematura não vai bater em sua porta, em sua casa. A morte não bateu na porta. A morte prematura não bateu na porta do povo de Deus em Gósen, porque eles tinham aliança, eles tinham sangue, eles tinham a obediência, eles estavam acordados, cantando, comendo ervas amargas, carne assada e louvando a Deus enquanto Faraó chorava junto com seus ministros. A batalha de ontem é a mesma de hoje. O que mudou foi a estratégia maligna. Por isso que a igreja tem que levantar na força e no poder, na coragem, na unção, no avivamento e hastear a bandeira da vida, a bandeira do sangue de nosso Senhor. Será que vocês crêem como eu creio? E vê como eu vejo? E entendem como eu entendo? Ou Deus é ou Deus não é? Se ele é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias, Josué, hoje não tem mais os profetas do Antigo Testamento. Mas nós estamos aqui em nossa geração. E a Bíblia foi dada para nós sabermos, viu, pastor Josevando, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu preguei domingo lá na catedral. Pastor Josevando estava lá cantando. Avenida Peixe e Caixa d'Água estão nesta fé. É isso aí, Vando. Você é canela, rapaz. Deus abençoe. E eu falei sobre o capítulo 10 de Apocalipse, quando o anjo falou para João: coma o livrinho, as páginas da Bíblia,
e continue pregando às autoridades, às nações, mas tem que comer a palavra. Isto quer dizer o quê? Crer na palavra, ler, meditar, comer, pôr em prática e viver como diz a Bíblia Sagrada. Então, filhos e filhas, atentai, porque a batalha é grande e ainda vai durar dias, ainda vai durar meses, talvez anos, e depois virão outras batalhas. E se a igreja afrouxar, fechar, recuar, apostatar, o diabo irá defecar e urinar sobre a noiva. Vamos ouvir aquele hino bonito, Obra Santa do Espírito. Quem interpreta na voz mais linda do Brasil é ela mesma, Raquel. Deus abençoe. Obra Santa do Espírito. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eu fui ali pegar um cafezinho, ó, tá quente demais. Parece que eu ainda não acordei. Aí eu fui pegar um café. Viu, Marcílio? Você anda onde? Que sumiu, Marcílio? Nunca mais você apareceu? Abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. O capítulo 1, a primeira epístola e a segunda epístola, a primeira carta e a segunda carta. Mas só que Paulo, o apóstolo, não estava escrevendo para os dias de Timóteo. Ele estava escrevendo para os nossos dias. Há quase 2000 anos atrás. Paulo, que era vidente, Paulo, que via, ouvia a voz do Senhor e tinha comunicação com Deus, ele escreve algo para os dias finais. Olha como diz o tema, abra a Bíblia. Por que a sua Bíblia está fechada? Coma o livrinho. Talvez amanhã eu vou pregar esta mensagem. Apostasia nos últimos tempos. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu aceitei Jesus há 53 anos atrás. Eu e o meu irmão Jair. Lá em Três Pontas. Alguém pode me perguntar, a sua fé diminuiu, missionário Daniel de Oliveira? Não. A minha fé está mais enraizada e mais firme cada dia.
33 anos de fé cristã evangélica. E Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era um jovem evangelista. E Paulo queria prepará-lo para o ministério presente e a igreja futura. A apostasia dos últimos tempos é para os dias de hoje. Misericórdia. Mas o Espírito, letra maiúscula Espírito, então é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, viu, Raquel? Viu, Zene Marques? Expressamente, uma coisa de valor, uma coisa importante, uma coisa comunicada por Deus, mas o Espírito expressamente diz, meu Deus, que nos últimos tempos, nos dias finais, nos dias de hoje, Paulo escreveu no ano, deixe-me ver aqui o ano que Paulo escreveu esta epístola ao jovem Timóteo. Foi no ano 65 da era cristã. Então esta epístola tem 1950 anos, mais ou menos. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, ainda que não é, graças a Deus, porque não é todos. Viu, Marcos Souza? Você está entendendo, Marcos? Muitos, apostatarão alguns da fé, esfriarão, desanimarão, com altar, com igreja, com Bíblia, com oração, com jejum, com louvor. Perderão o ânimo de estar na igreja. Santa Ceia, dízimo, oferta. Esquecerão dos benefícios de Deus. Viu, Juscelene Alves? E é nos dias de hoje. Hoje existe mais gente desviada do que na prática da fé. Mais gente blasfemando do que louvando a Deus. Mais gente que foi da igreja e que não quer saber mais de igreja. Pastores caídos. Obreiros arrebentados. Muitos estão apostatando da fé. A Europa é um continente de verdadeiras sepulturas de quem já creu e não crê mais. Mas Paulo advertiu Timóteo e escreve para nós dizendo, viu, Débora? Está entendendo, Débora? Deus te abençoe, filha amada. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos, misericórdia, a espíritos enganadores, espírito aqui, letra minúscula, demônios, homens corruptos, homens incrédulos, que está com a Bíblia, mas não crê coisa nenhuma.
Perdeu por causa da sociologia, da psicologia, dos livros adulterados que leram. Espíritos enganadores, criando para si a sua própria Bíblia no subconsciente, dizendo eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Às vezes você liga a televisão, os espíritos enganadores e transmitindo através de jornalistas adúlteros e profanos, e você crê mais na mentira do que na verdade de Deus. E aí a sua fé vai abalando. Às vezes você entra no Face e é tanto bispo, pastores caídos, endemoniados, usado por Lucifer, falando coisas contra Deus e contra a Bíblia Sagrada, contra o altar e contra Jesus. Mas a Bíblia está dizendo, espíritos enganadores. Por que nunca abalaram a minha fé? Eu aceitei Jesus há 53 anos e cada dia eu creio mais na Bíblia, na Santa Ceia, no altar, no templo, no louvor. Já passei por muitas turbulências, mas estou de pé. Então a palavra está dizendo, muitos apostatarão da fé, por dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. O que é a doutrina de demônio, missionário? É toda doutrina que não vem de Deus. Sabe por que a igreja primitiva prosperou na salvação das almas? Porque a igreja primitiva, eles seguiram a doutrina de Jesus. Os apóstolos permaneceram na doutrina, no ensino de Jesus e puseram em prática. Lembram do apóstolo Paulo? Chegou a dizer que o que ele aprendeu nos pés de Gamaliel, ele tinha como esterco. Sabe o que é esterco? Fezes seca. Porque agora ele tinha uma renovação, ele tinha o óleo novo, ele tinha a comunicação espiritual. Espíritos enganadores estão aí enganando neste tempo de pandemia. Doutrina de demônios nos altares. Sangue de Jesus tem poder. Como a igreja e como a palavra está sendo adulterada. Por isso, a fé está sem fé, a fé está doente, a ponto de sermos nivelados com idólatras e feiticeiros. A fé está tão doente que hoje eles têm os evangélicos no mesmo nível dos feiticeiros, dos idólatras e dos profanos. Mas ainda há os remanescentes, ainda há uma voz profética, aqui ou ali, tocando a trombeta,
e dizendo: Jesus está voltando. Então muitos têm apostatado da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está pensando que o diabo também não tem o estatuto dele? Está pensando que o diabo também não tem a Bíblia dele? Tem, para corromper a fé e para fazer o homem e a mulher cristã se enfraquecerem. Desperta, tu que dormes, viva a fé, sai desta cova, desta sepultura, desta caverna, deste abismo, haja, reaja, enfrenta o dragão, porque senão ele vai te levar para o fogo eterno. Quando Jesus enviou os apóstolos para pregar o evangelho, sabe o que Jesus falou? Eu vejo Satanás como o raio caindo do céu. O diabo está furioso, e se a igreja não tiver as visões e revelações de Deus, o temor será como um ímpio, como uma areia branca que perdeu o sabor. Deixou de ser sal, virou uma areia branca. Deixou de ser água limpa, passou a ser uma água poluída, uma água suja. Será que vocês entendem o que eu prego? Muitos apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia. Ó, que coisa, rapaz. Hipocrisia, falsidade de homens que falam mentiras. Por isso que Deus falou para Josué: não aparta da tua boca a palavra desta lei, Josué. Esta tem que ser a palavra, Josué. Este tem que ser o conselho. Esta tem que ser a revelação, Josué. A palavra, Josué. Não é o que você aprendeu no Egito, não, Josué. É o que você aprendeu nas experiências, Josué, ao meditar nas leis do Senhor, Josué. Não aparta da tua boca o livro da lei. Então a Bíblia está falando espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens, bem no plural, homens, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Porque o mentiroso, ele falando mentira de seus conhecimentos acadêmicos maligno, ele acha que ele está certo. Aquela sociologia, aquela psicologia, aquele aprendizado de 6 anos, ele acha que está certo. Abandona a Bíblia e pega livros e livros e livros e livros de homens e de mulheres que nunca tiveram nada com Deus, doutrina de demônios. Tendo cauterizado a sua própria consciência, consciência cauterizada, achando que a mentira é a verdade. Como diz a Bíblia, sai dela, povo meu. Nós temos que ser sal, luz, nós temos que ser diferentes. Se não formos diferentes, qual a diferença haverá da igreja para o mundo? Nenhuma.
proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que Deus criou para os fiéis, as coisas boas da Bíblia, as coisas boas que Deus criou para o ser humano, para que os conheçam a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Porque toda criatura de Deus, tudo que Deus criou, e toda criatura é boa. Deus só fez coisa boa. Ele descansou, porque ele viu que o que ele havia criado foi de excelência, o melhor dos melhores, para nós e para a honra e glória do seu nome. Então por que você vai buscar outra doutrina, se a doutrina de Deus traz para nós o melhor dos melhores e a vida eterna? Pegando outros atalhos, outros caminhos. O caminho é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Viu Creuza Santana, Zane Marques, Almira? Porque pela palavra de Deus, aliás, porque toda criatura de Deus é boa. Tudo que Deus fez é bom. A água, o ar, as árvores, os animais, os mares, os rios, a Bíblia, tudo que Deus fez é de excelência. Viu, Fábio? Tudo que Deus fez, Fábio, é de excelência. Deus é criador inteligente. Por isso que o espírito da inteligência estava sobre Jesus. Viu, Kelly Cristiane Lins? Você está entendendo, Kelly? Leia aí, filha, 1 Timóteo, capítulo 4. Toda criatura de Deus é boa, tudo que Deus criou. E não há nada que rejeitar. Aí as pessoas rejeitam a palavra, se pegam em outros dogmas, doutrina de demônios, sendo recebido em ações de graça. Tudo que Deus fez, graças a Deus. Porque pela palavra de Deus, olha este versículo, rapaz, o 5, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado ou santificada. Quando você apresenta a água é santificada. Momento que você apresenta o óleo é santificado. Momento que você apresenta o pão deixa de ser pão, passa a ser o corpo do Senhor na celebração da Santa Ceia. Quando você pega o suco da uva, ele é transformado no sangue do Senhor. Tudo é possível para aquele que crer. Quando eu rasgo o atestado de óbito prematuro, eu estou rasgando qualquer projeto do diabo contra a minha vida e a vida da minha família prematuramente. Você é sal da terra, é luz do mundo, você é o caminho da salvação para a sua família, você é a autoridade da igreja para implantar na terra o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Pare de estar dando ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Quantos cristãos estão sendo enganados hoje, hein? Que não crê mais na Bíblia, não crê mais no céu, não crê mais em Deus, não crê mais no altar, não crê mais em nada. É isso que o cão quer.
que você deixe de crer em Deus e automaticamente, quando você está em cima do muro, você é mais do diabo do que de Deus. Sai dela, povo meu. Faça uma aliança com Deus novamente. Volta à prática do primeiro amor. Se entregue a Jesus de novo. Porque senão, você vai queimar no lago de fogo e enxofre com a besta, o falso profeta, o anticristo e toda a galera do inferno. Ouviu o que eu te falei? Leiam Timóteo capítulo 4. Se está na Bíblia, toda a Escritura é santa. Paulo não escreveu só para os dias de Timóteo, muito mais para os dias do Daniel, porque estamos vivendo um período intitulado Princípio de Dores. E o tema desta mensagem, a apostasia, apostatar, perder o ânimo, a visão, a fé, o fogo do Espírito. Apostatar é perder a graça, é perder a comunhão, é perder a salvação, é jogar fora os dons e aquilo que ele determinou para nós. Filhos e filhas, amanhã é um dia importante, mas amanhã eu vou pregar Apocalipse capítulo 10. Eu acho que ainda não preguei esta mensagem, que fala sobre comer o livrinho, a palavra, para viver a palavra e para transmitir aquilo que nós comemos espiritualmente falando. Compartilhe este programa, compartilhe, porque tem muita gente aí hoje sendo enganados por espíritos enganadores e por doutrinas de demônio. Às vezes você fica aí diante da parede de televisão e o espírito enganador te enganando. Às vezes você vai lá pelo Facebook, pelo YouTube, pastores caídos, pessoas que não têm mais a graça de Deus, bispos endemoniados, falando mal, jogando pedra, acusando, sentenciando. A Bíblia diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Se existe algum erro, se existe algum tropeço, deixa ele julgar o juízo final. Tá bem? Abrace Jesus, porque senão você vai cair também, apostatar, e vai perder a salvação. Cuida da sua salvação, ela é individual. O diabo foi condenado e ele quer te arrastar para o lago de fogo e enxofre. Vá para a igreja, faça uma aliança com Deus, volta à Santa Ceia, volta à fidelidade. Tá bem? Cuidado com a doutrina de demônios e com os espíritos enganadores que têm cauterizado a mente e quer cauterizar a sua também. Estudou tanto que a letra se encheu de letra e esvaziou do espírito. E quem edifica é o Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Não te conheço, e nem você me conhece, talvez. Mas que estas palavras estejam dentro da sua alma. Eu não sou tribal. Eu sou reino. Tá bem, Célia Paim? Deus te abençoe. Por onde anda você, hein? Pedindo oração por Nádia.
Amém. Agradecendo também. Vamos falar com Deus, vamos. 6:10. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu repreendo na autoridade de Deus todo espírito enganador e doutrina de demônios que tem cauterizado a mente deste rapaz, desta moça, deste homem, desta mulher, deste pastor, deste reverendo, deste bispo, deste padre, deste diácono, desta diaconisa. Que todos recebam a libertação, a misericórdia e a renovação com Deus. Eu abençoo o dia de hoje e principalmente a quarta-feira amanhã, aonde nos curvaremos para rasgar o atestado de óbito prematuro, no primeiro elo dos 4 elos que teremos durante este mês de abril. Pai, eu te agradeço pela Santa Ceia de domingo, porque a sua glória encheu aquele templo. E através da palavra de Apocalipse 10, o Senhor nos abençoou. Eu abençoo o Apocalipse 10 que eu vou pregar amanhã aqui pelo rádio. Eu abençoo os nossos ouvintes. A Santa Ceia deste domingo, dia 11 também, pela manhã e à noite. Sei que a sede na Liberdade será pequena para receber o povo, mas o Senhor abençoará. Ó Deus, das visões, das revelações, venha sobre nós. Que este programa alcance milhares de pessoas para edificação espiritual. Eu oro, eu consagro a água que está sobre o rádio, para que ela seja santificada para cura e libertação. Eu consagro o óleo que está sendo apresentado a ti, a caneta, papéis, documentos e ferramentas de trabalho, que todos recebam, em nome de Jesus, a bênção de Deus. A ferida que está aberta na alma desta pessoa, que aquele hipócrita abriu, aquele maligno abriu, seja sarada agora com o bálsamo de Deus, e que ela volte para a igreja, cantando e louvando o Senhor. Seja abençoada as crianças, os trabalhadores. Pai, coloca um anjo na porta da catedral amanhã. Te canta lebale shiri ande sai, para anotar o nome de cada pessoa que entrar ali amanhã, para o ato profético. Também na sede no bairro da Liberdade. O anjo do Senhor esteja ali, para receber cada irmão, cada irmã, para o grande dia da vitória sobre a morte prematura. Me ajuda a administrar o que o Senhor me dá em minha mente. Espírito Santo, meu amigo, nos abençoa no dia de amanhã. Nos abençoa. Abençoa cada pastor que pelo Brasil afora irão fazer esta campanha. Missionário Francisco,
pastor Josevando ali na Caixa d'Água, Avenida Peixe, pastor Paulo e tantos outros que comungam a revelação, a visão, a profecia. Que o dia de amanhã seja um super dia, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, viu Val Machado, viu Vanderly. Compartilhe este programa. Este programa de hoje está muito edificante para o corpo de Cristo. Compartilhe, mande para os seus. Tá bem, Marinês? Você que é Canela, Marinês, enche o Pernambuco com esta mensagem. Viu Kelly Cristiane Lins? Viu Orcélia? Viu Zene? Você que só fica no celular, Zene, use o celular para evangelizar. Viu Avani Santos? Tá entendendo, Avani? Anavi, é Anavi, né? Viu Jusilene? Viu Ivone? A Endobrada? Viu Val Machado? Compartilhe. Pastor, hoje é meu aniversário. Parabéns, Val. Deus te abençoe, Fábio. Compartilhe aí, Fábio. Deus os abençoe. 6h18 na Bahia. Deus abençoe a todos. Shalom, Roque. Hoje é meu aniversário. É isso aí, Val. O meu é amanhã.